Machado de Assis, Joaquim Maria Machado de Assis, também como era conhecido. Jornalista, contista, cronista, romancista, poeta e teatrólogo, nasceu no Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839. É o fundador da cadeira 23 da Academia Brasileira de Letras. Ocupou por mais de 10 anos a presidência da Academia, que passou a ser chamada também de Casa de Machado de Assis. Filho do pintor e dourador Francisco José de Assis e da açoriana Maria Leopoldina Machado de Assis, perdeu a mãe muito cedo, pouco mais se conhecendo de sua infância e início da adolescência. Foi criado no Morro do Livramento. Sem meios para cursos regulares, estudou como pôde. Em 1854, com 15 anos incompletos, publicou o primeiro trabalho literário, o soneto A Ilma. Em 1856, entrou para a imprensa nacional como aprendiz de tipólogo e lá conheceu Manuel Antônio de Almeida, que se tornou seu protetor. Em 1858, era revisor e colaborador no Correio Mercantil e em 1860, a convite de Quintino Bocaiúva, passou a pertencer à redação do Diário do Mercantil. Em 1860, a convite de Quintino Bocaiúva, passou a pertencer à redação do Diário do Rio de Janeiro. Escreveu regularmente também para a revista O Espelho, onde estreou como crítico teatral a Semana Ilustrada e o Jornal das Famílias, no qual publicou de preferência contos. O primeiro livro publicado por Machado de Assis foi a tradução de Queda que as Mulheres Têm para os Tolos, de 1861, impresso na tipografia de Paulo Brito. Em 1862, era censor teatral, cargo não remunerado, mas que lhe dava livre ingresso nos teatros. Começou também a colaborar em O Futuro, órgão dirigido por Faustino Xavier de Novaes, irmão de sua futura esposa. Seu primeiro livro de poesias, Crisales, saiu em 1864. Em 1867, foi nomeado ajudante diretor na publicação do Diário Oficial. Em agosto de 1869, morreu Faustino Xavier de Novaes, e em menos de 3 meses depois, 12 de novembro de 1869, Machado de Assis casou com a irmã do amigo, Carolina Augusto Xavier de Novaes. Foi companheira perfeita durante 35 anos. Sobre o livro da Queda das Mulheres Têm para os Tolos, ficou famoso no Brasil com uma tradução de Machado de Assis, publicada na revista Marmota, em série, sem qualquer indicação do autor, de tradutor ou sequer que ele tratasse de uma tradução, entre abril e maio de 1861. Neste mesmo ano, foi publicada uma versão impressa em livro, que mencionava o escritor brasileiro como tradutor, mas não se referia ao texto nem ao autor original. Tais como lapsos fizeram com que a boa parte da crítica da obra de Machado de Assis considerasse um texto como original, incluindo-o como tal de suas obras completas, não raramente no Cisales, escrito Machado de Assis quando tinha 25 anos de idade. Constava originalmente 29 poemas, dos quais 17 foram cortados pelo próprio poeta em 1971, quando editou suas poesias completas. O primeiro romance de Machado, A Ressurreição, saiu em 1872. No ano seguinte, o escritor foi nomeado primeiro oficial da Secretaria de Estado do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, iniciando assim a carreira de burocrata que lhe seria até o fim o meio principal de sobrevivência. Em 1874, o jornal O Globo publicou em folhetins o romance A Mão e a Luva, que intensificou a colaboração em jornais e revistas como O Cruzeiro, A Estação, Revista Brasileira, escrevendo crônicas, contos, poesia, romances que iam saindo em folhetins e depois eram publicados em livros. Ressurreição é o primeiro romance de Machado de Assis, publicado em 1872. Embora uma obra de primeira fase romântica do autor, seu romantismo é contido, moderado, sem os excessos sentimentais. Reviravoltas na trama e final feliz, do folhetim tipicamente romântico. Trata-se mais de um romance psicológico, o que, se não é inédito, é raro em romances românticos, onde mais importante que a intriga é estudar o caráter e o comportamento dos personagens. A Mão e a Luva é o segundo romance escrito por Machado de Assis, publicado em 1874. Sua primeira experiência como folhetista
folhetinista de jornal, seguindo o exemplo de seus amigos Manuel Antônio de Almeida e José de Alencar. Publicado em 20 folhetins, com o subtítulo Um Perfil de Mulher, nos rodapés de O Globo, jornal dirigido por Quintino Bocauíva, entre 26 de setembro e 3 de novembro. Memórias Póstumas de Brás Cubas. É um romance escrito por Machado de Assis, desenvolvido em princípio com um folhetim em março de dezembro de 1880. Dos grupos intelectuais que se reuniam na redação da revista, e principalmente Lúcio de Mendonça, partiu a ideia da criação de Academia Brasileira de Letras, projeto que Machado de Assis apoiou desde o início. Comparecia a todas as reuniões preparatórias e no dia 28 de janeiro de 1897, quando se instalou na Academia, foi eleito presidente da instituição, a qual se devotou até o fim da vida. A obra Machado de Assis abrange todos os gêneros literários. Ao todo foram feitos 10 romances, 10 peças teatrais e mais de 600 crônicas. A partir daí, Machado de Assis entrou na grande fase das obras-primas que foge a qualquer denominação da escola literária e que o tornaram o maior escritor da letra brasileira e um dos maiores autores da literatura da língua portuguesa, sendo criado, inclusive, um prêmio em sua homenagem, Prêmio Machado de Assis, que é o principal prêmio literário brasileiro oferecido na Academia Brasileira de Letras e Escritores Brasileiros, pelo conjunto de sua obra desde 1941. Os vencedores receberam um valor em dinheiro, um diploma e, desde 1998, um troféu criado pelo escultor Mário Agostinelli, um pequeno busto de Machado de Assis e uma moeda simbólica